vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Bom dia, meus netinhos! Tudo bem com vocês? Que belezura de domingo! Amanheceu o dia muito bonito, com esse sol esplendente. Resolvi vir varrer o terreiro. As meninas falaram pra mim, não era que é pra vir varrer agora não, por causa do nosso papo de intimidade, né? Disse, não, mas todo mundo já é de casa, você já tá conhecendo minha casa toda mesmo, né, gente? Tem problema não, a gente para de varrer pra poder conversar, né? Sobre o Provérbios de Luz, o meu netinho Eris, psicografado pelo Espírito Shine. E hoje a nossa mensagem é: as más notícias chegam depressa. Tem outro que é mais curtinho, né? Notícia ruim corre longe. Já falou? Já falou? Eu gosto muito de fazer o papo de intimidade aqui do lado de fora, que é mais fresquinho, né? Mas tem um lado também negativo, que às vezes passa carro lá fora, os vizinhos falam mais alto, às vezes. Ou então até a cocota, né? Que em casa tem a cocotinha. A Cristina achou ela caída aqui dentro de casa, quando ela chegou. E tadinha, veio toda assim, machucadinha. Aí pegou, cuidou. Hoje ela assim, faz parte da família. Então se ela gritar, vocês não importam não, né? Mas eu tava pensando sobre esse ditado popular: as más notícias correm depressa. Como é que fazia para essas notícias correr tão depressa quando não havia tecnologia? Porque diz aqui o Espírito Shine, que eu entendo dessas coisas, que a Revolução Industrial que fez alavancar esses meios de comunicação, com o surgimento da tecnologia, especialmente da mídia. Primeiro a escrita por meio de jornais, revistas, depois foi a televisão. A televisão, assim, quando surgiu, foi um estouro. Só uma família muito rica que tinha possibilidade de ter televisão. Eu me lembro que na época que nós mudamos aqui para essa casa, muito necessitados ainda, passando por dificuldades financeiras, a gente não tinha televisão, a gente ia para casa do vizinho. Já foi para casa do vizinho assistir televisão? Isso não é da sua época? Que esse caixote grande, com aquele negócio assim atrás da televisão, como fala? Fusível? Ficava vendo televisão preto e branco, acompanhando as novelas, ficava esperando outro dia para poder assistir. Às vezes até incomodava os vizinhos. Hoje não. Hoje televisão é algo popular e assim desenvolveu demais. Fico vendo aqui de casa aquela sininha, como que fala? De plasma, né? Diz que quanto maior, melhor a imagem. A nossa não é muito grande, não. Mas assim, como que desenvolveu as coisas? E eu fiquei pensando também, outra coisa, na época de Jesus, como que a notícia corria? De boca a ouvido, as pessoas iam falando umas para as outras, né? O netinho Wes até me contou, quando ele foi lá em Israel, que uma guia, né, lá da cidade de Belém, falou que os pastores, eles faziam essa tarefa de levar a notícia, né? É fofoqueiro, né? Saía espalhando os acontecimentos, contava para um, contava para outro, e espalhando, né? Foi assim que Israel ficou sabendo que tinha chegado no mundo o Messias. Um foi passando por outros acontecimentos que foram vistos, realizados por Jesus, e essa é uma excelente notícia para poder ser divulgada. Mas nos tempos atuais, quando esse ditado popular ele está tão presente, né, as más notícias correm depressa, como que a gente valoriza, meus netinhos? Como que a gente valoriza o que é negativo? Vocês são assim? Acontece uma catástrofe, acontece uma enfermidade, uma pandemia, acontece um crime hediondo. A gente vai acompanhando na televisão tudinho, né? Quer saber tudinho que tá acontecendo. Sai espalhando. Você viu fulano que aconteceu? E se for na nossa cidade, então, gente? Cidade interior, você sabe, né? A gente fala da vida dos outros,
fala o que aconteceu, o que não aconteceu, o que ainda vai acontecer. Sai falando, né? Porque assim, todo mundo conhece todo mundo. Mas quando é uma notícia ruim, ela espalha tão rapidamente, chega nos nossos ouvidos rapidinho, não precisa nem do outro querer esconder, que não tem jeito. Você só logo fica sabendo. Mas no que diz respeito à mídia, de uma forma geral, seja escrita ou até a falada, nós valorizamos muito o que é negativo, meus netinhos. Diz que dá ibope. Os estudiosos, eles entenderam isso. Que a notícia ruim dá mais ibope do que a notícia negativa. A positiva quer dizer que a notícia boa. Por que será? Por que a gente dá tanta importância ao que é ruim no mundo, sendo que tem tanta coisa boa acontecendo, meus netinhos? É os nossos transtornos, as nossas dificuldades, os nossos conflitos interiores. Dizem os psicólogos que inconscientemente, ou às vezes até consciente, a gente fala que é a frase assim, melhor com o outro do que comigo. Isso é uma falta de insensibilidade, a gente não sentir o que o outro está passando, o que o outro está vivendo. Que é mais fácil a gente comentar sobre a vida dos outros. Quando acontece com a gente quer fugir, quer fingir que não aconteceu, quer escamotear aquela informação numa fuga psicológica, negando a nós mesmos. Então é mais fácil ficar falando dos outros. E o mal, ele é muito corriqueiro. Aliás, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, orientado pelo Espírito de Verdade, ele diz que o mal é a ausência do bem. No dia que nós despertarmos a postura correta da vida, despertarmos as qualidades e as virtudes dentro do nosso coração, nós vamos apagando os vícios, vai apagando as imperfeições dentro de nós. E vamos, é claro, aproveitando as oportunidades que batem às nossas portas para nós vencermos as nossas próprias limitações, as nossas crenças limitantes. Você tem? Tem crença limitante? Um dia eu já discutei isso numa palestra. Assim, que diabo é isso, gente? Crença limitante, o que é isso? São aquelas coisas que nós acreditamos e que nos colocam um embargo, colocam um obstáculo para a gente não poder prosseguir. Uma crença limitante. Ai, não dou conta. Ai, não consigo fazer. Ai, eu sou muito fraco para isso. Isso é crença limitante. A pessoa, ela introjeta para dentro de si um conceito da vida, que ela acha que é verdade, começa a vivenciar. Isso impede que o indivíduo siga adiante. E tudo isso faz com que muitas vezes a gente fique supervalorizando aquilo que é negativo. Vocês querem ver uma coisa? Vou falar. Vou dar os exemplos para vocês, para nós, né? Podemos compreender um pouquinho melhor a respeito desse ditado popular, desse provérbio, que inclusive o Espírito Friedshine dá o título Três Peneiras. Nós já falamos sobre isso aqui no nosso Papo de Intimidade, logo no início, quando a gente começou a fazer a nossa conversa nos domingos, contando a história de Sócrates com discípulos. Vocês lembram, né? É bom, é útil, é verdadeiro para levar a mensagem adiante. O fato é que nós muitas vezes, meus netinhos, quando passamos por uma experiência, nós ficamos atrelados, né, apegados somente àquela situação que nos traz sofrimento e esquecemos de tirar o aprendizado, o proveito. E é esse exemplo que a gente quer dar. Por exemplo, uma pessoa descobre que está com câncer, seja ele qual for. E a pessoa, então, ela não gosta de ir no médico, não gosta de ir no hospital, não gosta de fazer tratamento nenhum. Mas agora, ela precisa ir. Ela tem a necessidade de buscar esse tratamento, aliás, para poder, inclusive, ter uma sobrevivência, alcançar, quem sabe, a cura do mal, não é isso? Então, o que acontece? É uma má notícia, que ninguém vai ficar contente com uma notícia dessa, né, meus netinhos? Só hipocondríaco que gosta de tomar remédio e ficar frequentando o hospital.
Mas é preciso ir para que a gente possa encontrar o lado positivo, retirar da experiência, da enfermidade, o aprendizado. O jovem recebe uma má informação de que as suas notas escolares, elas estão negativas, está no vermelho, né? Hoje eu não sei como é que fala. Na minha época dos meninos aqui em casa, das meninas, tinha que trazer aquele negocinho, o boletim, né? Nem sei se existe isso hoje em dia, boletim com as notas, os pais tinham que assinar, principalmente quando era nota vermelha, né? Para ter ciência. Hoje tem muitos pais que nem acompanham o que os filhos fazem, né? Quer saber das notas? Naquela época era assim. Então, se o jovem, a criança, o adolescente recebe a notícia da nota escolar negativa, que é uma má notícia, que chega depressa, tem que poder ter a consciência que vai ter que estudar mais, vai ter que se dedicar mais para tirar uma nota boa, poder conseguir passar de ano para seguir adiante. Pessoa desempregada, recebeu notícia agora que perdeu o emprego, é má notícia. Chegou depressa, chegou às vezes na hora errada, na hora que a gente está assim mais apertado financeiramente. Não adianta ficar reclamando, chorando, ficar desgostoso com a vida. Tem que passar pela experiência com galhardia, com força, fazendo uma readministração do orçamento, avaliando o recurso financeiro que tem até conseguir outro emprego. Hoje tem esse negócio do auxílio-desemprego, né, para ajudar enquanto a pessoa não consegue um novo emprego. Então, tudo isso são situações assim que vão sendo vivenciadas por cada um de nós para nós podermos encontrar forças para poder seguir adiante. Ter uma perspectiva construtiva de tudo aquilo que nós estamos vivenciando, compreendendo, sobretudo, meus netinhos, a bondade divina. Há uma frase também dita pelo Espírito André Luiz, que nós gostamos muito de comentar, pela mediunidade do Chico, que ele diz que o mal, ele não deve ser comentado, divulgado. É a divulgação produtiva do bem que precisa ser levada, que precisa ser, assim, realmente difundida. Porque da mesma forma que o mal contagia, o bem também, meus netinhos. O bem também contagia os nossos corações quando ele, através do exemplo, através da palavra, é levado para outras pessoas. Mas e quando a gente recebe uma notícia? Que às vezes a gente não tem como escolher, né? A pessoa chega, uma maledicente, a gente liga a televisão, vê lá uma informação negativa. Como que a gente lida com ela? A gente escolhe escutar e tirar do aprendizado, que o erro do outro nos ensina também. A gente pode desligar a televisão, não querer escutar, sair de perto, ignorar. A gente pode escutar e sair espalhando, contando para os outros, fomentando ainda mais a má notícia. Várias situações nós podemos tirar dessa experiência de escutar a má notícia. Mas às vezes a gente vai levando adiante, né? Pega o telefone, hoje tem esse negocinho celular, fica mandando, né? Através do celular, as mensagens, às vezes até sem ler. Tem aquilo que chama, já falei sobre isso também, é um nome difícil, fake news. Você fica mandando fake news para os outros, sem saber se a informação é realmente correta. Se nós conseguíssemos fazer essa proposta do Sócrates, que nós já citamos, as 3 peneiras, é bom, é útil, é verdadeiro, o mundo seria muito melhor no que diz respeito à divulgação das informações. Porque nós iríamos analisar a importância daquele conteúdo, se realmente ele é produtivo, é informativo, traz aprendizado para o outro, fortalecendo ainda mais a nossa vivência no dia a dia. Então tem que filtrar, meus netinhos. Tem que filtrar. Tem que meditar no que a gente vai levar adiante para depois não se arrepender. E quando se arrepende, gente, nunca é tarde para arrepender, mas é muito mais difícil de poder resolver aquela questão. Sabe por quê? Porque uma palavra, quando é falada, não volta jamais.
Nós já falamos sobre a palavra, não já? A importância das palavras, quando nós pronunciamos e marca profundamente o coração do outro. Tem até uma velha história que a gente quer compartilhar com vocês, falando a respeito disso, porque é preciso a gente avaliar, né, as informações que a gente leva adiante, porque depois, meus netinhos, acontecem coisas que pode até trazer, sim, dificuldade de escorar aqui nessa vassoura. E vai ficando velho, as pernas dói, né, gente? Isso é assim, às vezes fica doendo. Tô aqui varrendo, vai passando o tempo, né? Hoje tô falando demais. Mas eu gosto sempre de contar uma historinha, não posso ficar sem, não. Deixa eu contar pra vocês. Ela é gostosinha de escutar e de contar também. Diz uma cidade interior igual a minha, tinha um rapaz assim que apaixonou por uma jovem. Tava assim, vislumbrado com ela. Mas ela não era receptiva com ele, não. Assim, não tinha o mesmo sentimento. Ela não tinha para ele os desejos que ele possuía para com ela. E ele chegou até a se declarar para ela, falando do amor, do sentimento que ele tinha, mas ela não quis. Falou que não tinha esse interesse, que eles eram só amigos e tudo mais. Então aquele jovem, o que ele resolveu fazer, gente? Difamar a jovem na cidade. Como as notícias, as más notícias correm depressa, logo, logo, pelas ruas da cidade, todo mundo falando mal daquela jovem. Coisas, injúrias, meus netinhos, coisas que ela não tinha feito. Ele falou para denegrir mesmo, tipo uma vingança. Mas é que ele não imaginava que aquilo fosse tomar proporções assim, gigantescas dentro da cidade, espalhando cada vez mais. E ele então ficou preocupado, porque ela foi pra cama, gente, ficou depressiva. Imagina, mal falada na cidade. E ela foi pra cama e ele, muito católico, e resolveu procurar o padre da cidade para poder se confessar. Estava arrependido realmente do que tinha feito. E foi lá na sacristia, confessou com o padre. E o padre falou com ele: bom, meu filho, para você poder ser perdoado, tem que pagar a penitência. Se padre, fala o que for, o que eu vou fazer, quantos Pai Nosso, quantas Ave Maria, o que tem que fazer. O padre falou assim: não, essa penitência é muito pouca para você. Tem que cumprir outra penitência para poder ser perdoado. Então fala o que é, padre. Lá na sua casa, por acaso, você tem travesseiro de pena de ganso? Você tem aí aquele travesseiro gostoso de pena de ganso? Gente, eu tenho um aqui gostoso, é fofinho, né? Gostoso demais. Aí o jovem pensou, falou assim: tem, né? Em casa tem, minha mãe tem. Então vai lá buscar pra mim. O jovem saiu correndo da igreja, foi na casa dele, chegou lá, pegou o travesseiro e trouxe. Quando chegou lá na igreja, todo alegrinho, né? Aqui, padre, o travesseiro. O padre olhou e aí o jovem perguntou: já tô perdoado? Ele falou assim: não. Tá começando a penitência, tá começando. Vão lá no campanário da igreja, lá na torre, lá no alto. O jovem subiu as escadas com o padre, chegou lá, o padre falou assim: agora rasga o travesseiro e joga as penas no vento. E fez. Lá de cima, gente, ficou olhando, com as penas voando, com a belezura, precisa de ver. Uma belezura toda. Aí, quando acabou aquele espetáculo, o jovem falou assim: então, padre, já tô perdoado. O padre falou assim: não, meu filho, agora que começa a penitência, vai recolher as penas tudinho que você jogou no vento. Ah, padre, mas isso é impossível. Pois é, a palavra é assim: quando jogada no vento, não volta jamais. Depois que espalha, gente, tem jeito de juntar? Pode falar para um, pode falar para o outro, que foi mentira, que não foi daquele jeito. Mas sempre uma pessoa vai ficar com a informação errada, né? Porque justamente a boa notícia não é divulgada. Vocês acham que a pessoa que divulgou para você uma coisa negativa e depois descobriu que é mentira, ela te liga e fala assim: ó, não, fulano, aconteceu assim, não faz não, gente. A gente liga mesmo, é só para poder denegrir o outro, fazer a maledicência, isso é muito negativo. Então a mensagem de hoje para todos nós é um convite para nós meditarmos,
sobre aquilo que a gente anda falando, comentando a nossa cidade, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com todas as pessoas que estão no nosso caminho. Gostaram? Ai, meus netinhos, minha cabeça anda tão ruim que eu tô aqui contando essa história pra vocês. Eu tô achando que eu já contei essa história em outro papo de intimidade. Contei não. Vocês acham que não? Se eu tiver contado, vocês me perdoam, tá bom? Porque minha cabeça tá muito ruim. Mas história boa a gente conta uma, conta duas, conta três, não é? Deixa eu acabar de varrer logo esse terreiro, que agora mesmo tá a hora da almoço. Já começou a fazer aí? Já? Hoje aqui em casa, quem vai fazer é a Carminha. A veio, lá de Belo Horizonte, aqui em casa, vai fazer um almoço gostoso. Eu falei assim, vai fazer um almoço pra nós, experimentar um tempero diferente. Então vocês ficam tudo com Deus, meus netinhos. Até domingo que vem, se Deus quiser. Até mais. Três peneiras. As más notícias chegam depressa. A partir da Revolução Industrial, a tecnologia ganhou espaço. Hoje vive-se a era moderna, em que as notícias chegam ainda mais rápido. O mundo se comunica a tempo e a hora, sem nenhum tipo de barreira que possa impedir. No entanto, acredita-se que notícia ruim chega antes da boa, e que os indivíduos preferem escutar primeiro o infortúnio. Como a notícia negativa ganha respaldo na sociedade, a mídia televisiva supervaloriza o que é ruim e não se dispõe a divulgar as inúmeras boas notícias que acontecem no mundo. O ser humano cultiva um interesse maior nas notícias negativas do que nas positivas. Segundo alguns estudiosos do comportamento humano, isso se dá em virtude das tendências psicológicas de se dizer, mesmo que inconscientemente, melhor com o outro do que comigo. Quando a ocorrência é considerada ruim é com o indivíduo, muitas vezes em fugas psicológicas, ele prefere fingir, negar ou não comentar o que está acontecendo. Para alguns poucos, a má notícia é meio corriqueiro de movimentar recursos. Para outros, é a oportunidade de vencer as próprias limitações interiores e suas crenças limitantes. O indivíduo descobre um câncer, não gosta de ir ao médico, mas necessitará realizar o tratamento se quiser ter uma sobrevida ou se curar. O jovem recebe a informação de que suas notas escolares estão baixas e se sente estimulado a dedicar-se mais aos estudos para que possa alcançar os seus objetivos. Quem passa pelo desemprego será obrigado a se esforçar por conseguir uma nova recolocação profissional, investindo em suas habilidades e qualificação. Há sempre uma perspectiva construtiva em todas as ocorrências da vida, sendo necessário buscar compreender a bondade divina que há por trás das experiências. O mal não merece ser comentado. A divulgação produtiva pautada no bem é aquela que enche os ouvidos de quem a escuta, impulsionando para a positividade aqueles que são convidados a vivenciar a proposta do aprendizado no dia a dia. Dessa forma, todas as vezes que alguém receber uma má notícia, deve passá-la pelo crivo das três peneiras do filósofo grego Sócrates. Quando um dos seus discípulos desejava contar-lhe algo desagradável, ele lhe perguntava:
Aquilo que vais me contar é útil? É bom? É verdadeiro? Se cada um buscar divulgar apenas as boas notícias, de forma a contagiar os corações dos outros, pouco a pouco as pessoas perceberão a importância de se valorizar o que é bom e automaticamente realizarão boas escolhas, auxiliando na mudança do mundo. Filtrar as informações recebidas, avaliar o que se divulga e selecionar os comentários são grandes passos para o progresso individual de cada um, projetando na sociedade a conquista interior alcançada. Luz e paz. Aqui estamos entre irmãos, para que vivamos paz e perdão. Segue tranquila na caminhada, nos encontramos nas alvoradas do mundo novo, regenerado, junto a Maria e ao Mestre amado. Do mundo novo, regenerado, junto a Maria e ao